Olá! Nós sempre falamos aqui em nossas conversas sobre o educar, sobre o aprender, sobre como trazer às crianças aquilo que elas verdadeiramente necessitam para que o seu futuro seja construído de forma sólida, para que elas possam levar para o mundo coisas positivas, construtivas. E aí, além de tudo que nós aprendemos, né, na nossa vida, as pessoas se perguntam, mas onde buscar tanto conhecimento? E eu digo que a maior parte deles, para nós professores, vem dos livros de Steiner, de Rudolf Steiner, fundador da antroposofia, da primeira escola Waldorf, em 1919, em Stuttgart, e das coisas que ele nos ensina sobre o ser humano, sobre como trazer às crianças aquilo que elas precisam do seu desenvolvimento, da sua maturidade. E mais do que isso, ele nos fala também de como cada tema que nós trazemos para as crianças, especialmente agora do fundamental, atuam sobre ela. Né? Então, cada tema atua de uma forma diferente. Se nós trazemos história é uma coisa, se nós trazemos a matemática é outra. E os livros dele são muito densos, muito profundos. E quando a gente às vezes indica um livro, e existem, assim, além de indicar, de ler um livro, existem cursos, no mínimo de 3 anos, que a gente faz para se preparar para ser professor Waldorf. Mas esses livros que a gente indica, muitas vezes as pessoas falam: nossa, mas o Steiner é muito difícil de entender. E assim, nos livros de Steiner, ele faz um processo conosco. Muitas vezes nós lemos a primeira vez e fica tudo muito confuso. E ele repete muitas vezes a mesma coisa de uma forma diferente, sobre um novo prisma, um novo olhar, um novo ângulo. E quando nós lemos pela segunda vez, nossa, mas será que eu já tinha lido isso? Parece tão novo para mim. E quando nós lemos pela terceira vez, aí começa então a frutificar alguma coisa dentro de nós. E essa profundidade, é, ele faz com que a gente adquira através do nosso esforço. Então, é o nosso esforço em aprender, principalmente, quer a gente trabalhe com educação infantil, quer trabalhemos com educação fundamental, esse nosso esforço de aprender, essa nossa vontade, atua sobre as crianças de uma forma maravilhosa. Ela atua para trazer às crianças uma força, uma atividade interior que vem junto com aquela que o professor fez anteriormente. Então, realmente, muitas vezes é difícil você ler um texto complexo. Muitas vezes nós aprendemos também com as crianças. Além desses textos, desses estudos, as próprias crianças nos ensinam. E tem um livro bonito que eu gostaria hoje de indicar para vocês, que é um livro que nós tentamos, assim, na prática, fazer com que aquilo que ela diz aqui, né? Que é da Anne Seidel. É esse livro aqui, Eu Sou Tu. Então, como cada vez que nós nos colocamos verdadeiramente no lugar da criança, nós podemos perceber aquilo que ela precisa, aquilo que ela busca, aquilo que nós podemos ajudá-la, porque nós não damos nada, nós simplesmente ajudamos a impulsionar de dentro dela aquilo que ela precisa levar para o mundo, aquilo que ela precisa aprender, né? Quem somos nós para definirmos essas coisas, para trazer para as crianças? Às vezes a gente tem uma certa prepotência como professores, e na verdade é a humildade e o esforço que nos levam a, a percorrer esse caminho de educação, verdadeiramente. Tem uma frase nesse livro de uma criança
que mostra assim o quanto nós erramos como os professores e o quanto nós precisamos olhar para aquilo que nós trazemos para as crianças para que a gente possa refazer o nosso caminho. E eles estão nos apontando isso o tempo inteiro, o que eu preciso reconduzir na minha vida. E essa frase é muito interessante. Um professor teve um problema com um determinado aluno e esse aluno de 11 anos e ligou para os pais, assim, como uma reclamação. E aí esse aluno disse para ela no dia seguinte: Professora, você ligou para minha mãe? O que você diria se nós ligássemos para a sua cada vez que você cometesse um erro? Então, parece cômico, mas é muito sério, porque a família é de extrema importância. Amanhã nós vamos ter um encontro, como eu já disse semana passada, um encontro no nosso jardim, portas abertas, para mostrar um pouquinho, uma gotinha d'água do oceano do que nós fazemos no nosso jardim, que é assim, a base, a estrutura de tudo que eles vão levar para a vida, o resto, né, o resto dos dias deles, né, que esperemos sejam muito longos e frutíferos. Mas esse é um pequeno encontro. E aqui eu quero deixar para vocês essa reflexão de como a cada dia a criança pode nos trazer algo e como nós não temos que estar o tempo inteiro, quase narcisisticamente, explicando coisas para ela. Nossa, como eu sei coisas, né? Então, se a criança pergunta alguma coisa sobre um ovo, por exemplo, estou agora citando um exemplo que me veio, o pai ou a mãe explicam todo o ovo, toda a formação, toda a genética sobre. Né? Então, não é isso que a criança pede. A criança pede contato, a criança pede o concreto, aquilo que está ali, na frente dos nossos olhos, e que muitas vezes, por não saber ou não saber observar, nós trazemos a ela teorias. Teorias que nós lemos em livros, que nós aprendemos enciclopedicamente, né? Podemos dizer assim. Então, eu gostaria de terminar com aquilo que, para nós, na pedagogia Waldorf, é a porta fundamental de entrada, além da vontade, como eu disse, a porta fundamental para que nós possamos atuar na criança, que é a arte. E essa frase diz assim: a arte só pode se tornar grandiosa quando está diretamente unida a leis cósmicas e a elas se submete. É do Kandinsky. Maravilhosa essa frase. Então, que a gente possa perceber esse cosmos que nos rodeia, respeitar, venerar, trazer para a nossa arte, seja a arte da fala, seja a arte do gesto, seja a arte da música, seja a arte da arte pictórica. Uma boa semana a todos e esperamos aqueles que têm interesse em conhecer nosso jardim amanhã às 9h30. Um grande abraço.